Começar a chegar o pessoal, esperar um pouquinho. E a Natália entrar também. Oi, Michele. Oi, Nana. Bom, a gente vai falar aqui hoje um pouco... Boa noite. A gente vai falar aqui hoje um pouco sobre conflitos com adolescentes no contexto familiar, né? E a família como espaço de proteção. A gente vai conversar hoje com a Natália Vieira, que ela é assistente social, conselheira do Conselho Tutelar de Brasília 1. Ela entrou aqui, vou chamar ela para entrar com a gente. Tá aguardando aqui. Bom, mas é isso, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. A gente tem feito lives todas as quintas-feiras aqui no canal da Clifops. Entrou a Natália. Olá, Olá! tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Eu tô ouvindo tranquilo, tá tudo certo. Você só pode ir falando aí um pouquinho, se tá boa conexão aí da gente. Sim. Pois é. Então, Natália, eu tava aqui falando um pouco do tema da live, né? Uhum. Que é sobre conflitos com adolescentes no contexto familiar. E a gente, aí a Raiane disse que tá ouvindo bem, então acho que tá bom. Ah, Aí a beleza. gente vai falar também um pouquinho sobre a família como espaço de proteção, trazendo o tema do mês de maio, né, que é o Maio Laranja. Sim. E aí, para a gente começar aqui um pouco, acho que a gente já pode ir começando, né? Sim? Acho que a gente pode começar. Primeiro eu vou me apresentar, já que eu estou falando. Então, eu sou Nayara, sou assistente social também, como a Natália. E administro a Clifops em alguns aspectos, assim, né? É uma empresa familiar, né? Era uma empresa da minha mãe Lenita. E eu tenho os meus irmãos junto comigo também, que a gente cuida da empresa hoje, né? Depois que a minha mãe faleceu. Bom, contextualizando um pouco, a gente entrou nesse tema. Eu vou trazer um pouco sobre a comunicação não violenta, como uma entusiasta no assunto, nada que eu tenha, né? Uhum. Pós-doutorado, mas vou trazer um pouquinho sobre o assunto. Aí eu queria agora que você se apresentasse um pouquinho, pode ser? Pode. Eu me chamo Natália Vieira, né? Eu estou conselheira tutelar no momento, né? No NASA Sul, em Brasília 1, né? Que a gente chama. É meu primeiro mandato, né? Não sei se todos sabem, mas o cargo de conselheiro tutelar é eletivo. E estou no meu primeiro mandato, né? É um grande desafio ser conselheiro tutelar, né? Não é uma tarefa simples, mas a gente vai resistindo, vai lutando, né? Para que direitos humanos de crianças e adolescentes sejam cumpridos. E trabalhei, antes de ser conselheira tutelar, trabalhei na Visão Mundial, numa ONG, né? De proteção à infância e juventude, com mulheres na comunidade Santa Luzia. Trabalhei realizando um trabalho de enfrentamento à violência doméstica, né, de autonomia financeira, um trabalho que eu tenho muito carinho, que é Importante, né? muito importante, né, uma pauta importante que também está ligada à infância e à juventude, né, porque essa criança, esse jovem, ele tem uma família, ele tem um núcleo familiar, né, que infelizmente muitas vezes é marcado por muita violência, né? O Brasil ocupa rankings horríveis, né? Nessa questão. Então, um trabalho que me deu... Foi uma escola de vida, né? Muito mais que a faculdade, porque você está dentro de uma comunidade, encarando essa realidade da desigualdade social, da desigualdade de gênero, me deu Santa muita... Luzia é dentro da estrutural, né, Da Natália? Só para estrutural, contextualizar, sim. né? A Santa Luzia é dentro da estrutural, né? É uma das regiões de Brasília mais empobrecidas, né? Com um índice altíssimo de violência contra a mulher, né? Não só contra a mulher, mas também contra meninas, né? Nós temos índices altíssimos de gravidez na adolescência lá.
Então, é um trabalho que eu tenho muito orgulho, eu sempre gosto de falar desse trabalho, porque eu levo com muito carinho, ainda trabalho com elas, agora como voluntária dentro da ONG. O trabalho do Conselho Tutelar é um trabalho essencial, assim, né, para todos os espaços que ele consegue chegar, né? Geralmente o Conselho Tutelar é acionado em momentos não muito bons, né, para a família ou para qualquer contexto de vida. Ou às vezes pode ser que sim, né? Dependendo de uma campanha, algum trabalho que possa estar sendo desenvolvido, né? E Sim, esse momento que nós estamos vivendo agora, principalmente, né? Eu acho que a gente tem que fortalecer sempre esse espaço de construção e de fortalecimento das relações, né? sim. E aí, eu queria pedir um pouquinho, Natália, para você falar sobre o trabalho do Conselho Tutelar, como ele está agora, nesse contexto de pandemia, nesse contexto de coronavírus, com isolamento social, que as pessoas estão tendo que ficar muito em casa, como isso está repercutindo dentro do Conselho Tutelar que você está atuando. Eu queria só pedir sua permissão para dar um olá para minha colega Está me Fátima. ouvindo? Tô ouvindo. Queria só dar um olá para minha colega Fátima, uma conselheira também da Azul, Legal. que está nos prestigiando, que é uma companheira muito importante na minha atuação, né? Porque o conselho a gente atua como colegiado, né? Então, é muito importante essa união, esse fortalecimento de todos os conselheiros dentro do conselho. No momento, nós estamos atuando. Natália, só um pouquinho, que eu acho que a sua conexão está um pouquinho ruim, tá? Não Oi, sei se você está perto da internet, que às estou um vezes está pouco falhando um pouco a perto. sua fala, tá? Estou um pouco Só para perto. você saber. Melhorou? Acho que Melhorou? agora está mais fluida, que estava travando um pouco. Ah, tá. Acho que sim. Agora melhorou. Então, nós estamos atuando. Não, vai Tá continuando, mas melhor? está tudo travando ainda. Nós estamos atuando no Conselho Tutelar no momento em formato de teletrabalho, né? Nós fazemos tudo via SEI, que é um sistema do GDF, um sistema Uhum. TIPIA também, que é onde a gente consegue colher as denúncias. E estamos averiguando denúncias quando é preciso, né? Denúncias graves, nós estamos indo até o local. Nós somos 5 conselheiras, né? E também temos o plantão noturno, né? Porque muitas vezes nós somos acionados também durante a madrugada, durante a noite. Então a gente trabalha nesse esquema. No período, infelizmente, a gente vê, Nayara, um aumento muito grande de denúncias de conflitos familiares. Né? A gente vê que consideravelmente aumentou, sim, esse tipo de denúncia, né? Muitas vezes vem denúncias através de vizinhos, né, que escutam gritos, né, conversas exaltadas. E aí, sempre quando tem isso, a gente acha interessante ir averiguar, né? Porque esses conflitos Fazer uma familiares, intervenção, uma né? intervenção. Isso. De primeiro Uhum. ir fazer uma visita domiciliar, né? O assistente social conhece muito bem esse formato, né? De intervenção. É uma visita domiciliar para conhecer a realidade da família, né? Conhecer o que está acontecendo. E a gente se depara, muitas vezes, com esse conflito como uma falta de diálogo entre as famílias, né? Muitas mães têm reclamado, assim, da questão da educação online, né? Da aula online, que isso tem sido um conflito, a criança, como ela não era acostumada a ter essa aula nesse formato, a mãe também não está acostumada em exercer esse tipo de atividade, né? Estar mais presente, porque realmente tem que focar muitas vezes, né? Principalmente o adolescente, porque a gente descobriu até um dia desse, conversando com uma mãe, a gente descobriu que a adolescente, ela não estava indo às aulas online. Ela deixava ligado o computador e ia fazer outra coisa. Fingia que estava na aula, né, participando da aula Estavam online. fazendo as aulas que deveriam estar fazendo, né? Eles conseguem, eles são muito criativos, né? Então, isso, né, desgasta Isso já é um motivador de conflito, né, já. Natália? E aí, justamente.
Já porque Justamente surge o desgasta, conflito né? no contexto dele. Porque o que a gente vê também, Nayara, é que as famílias não estavam acostumadas a conviver tanto, né? Elas não Uhum. estavam acostumadas a ter esse contato diário. Então, assim, tem até pequenos detalhes que a gente vê a mãe falando assim, ai, até o almoço está conflituoso, porque a gente era acostumado cada um a almoçar num horário, né? Então a gente vai vendo que a convivência estava abalada, né? Esse vínculo da família, ele não estava tão fortalecido. Então, a gente vê que muitas vezes esse enfraquecimento mesmo dos laços familiares, né? Que muitas vezes a tecnologia, a correria do dia a dia enfraqueceu, né? Sim, e aí acaba que eles estão dentro do mesmo espaço e são desconhecidos, né? Sim, Nesse contexto de vida. E aí se deparam com situações que eles têm que conviver, como é o momento da refeição, que é o momento de partilhar, às vezes, uma história, uma vivência do dia, ou o que está fazendo, ou como está se sentindo. E como tem esse distanciamento tão grande, eles acabam não se sentindo confortável, né? Num sim. momento simples, que às vezes a gente pensa que pode ser simples, de confraternizar numa refeição, né? Sim, o que a gente também, quando a gente fala de adolescência, né, Nayara, que eu acho que a gente tem uma cultura, infelizmente, é de colocar a adolescência como um bicho de sete cabeças. A gente acha assim, a adolescência é muito difícil, né, é complicado, e aí eu acho que isso também há um afastamento da família com esse adolescente, sabe? Coloca ele na caixinha do complicado e, ai, não quero, né, tratar com isso. Então, fala que Constrói um estereótipo de dificuldade, isso né? é Um falta pouquinho, né? Que não de. consegue acessar. Então, assim, ai, eu não quero solucionar isso, sabe? Deixa ele lá no mundo dele, no computador, nas coisas. E eu vejo uma fala muito presente nos pais, por eu também atuar dentro de um território que o socioeconômico é maior, né, que é a Asa Sul. Então, a gente vê também uma fala São muito outras comum, demandas, né, outras Natália, demandas. inclusive. Dentro desse território, a gente vê muito isso, essa questão do socioeconômico mesmo, né? Da situação financeira. Então, uma coisa que eu vejo muito incomum em quase todos os pais é assim, mas eu dou tudo para esse jovem, eu dou tudo para esse adolescente. Ele tem, aí vem elencando sempre o material, né? É o bom colégio, é o inglês, é a viagem, é a festa, né? E aí a gente vê que muitas vezes perdeu mesmo. Parece, Nayara, às vezes até que as pessoas desaprenderam a conversar, a dialogar. Parece que é algo tão Uhum, complexo dialogar, sabe? Às uhum, vezes a gente fica assim, nossa, sim. mas o diálogo, né, parece uma coisa tão simples, mas vira algo complexo demais, né? E assim, a Vira adolescência uma muralha, né? vira uma Uma barreira muralha. enorme que você não consegue escalar, né? Isso. E a adolescência, eu acho que a gente tem que começar a olhar o adolescente também com um olhar mais empático, né? Com um sujeito de direito, um sujeito que está em construção, um sujeito que está em fase de desenvolvimento e que precisa de todo o nosso apoio, do nosso olhar mais empático, mais acolhedor, né? Porque e Sim. todos nós passamos por este. Eu acho que eu falo muito com os pais. Sim. Faça uma reflexão, lembra lá dos seus dramas. Claro que era outro período, era outro momento do mundo, mas nós também já vivemos esses questionamentos, né? Então, E esse exercício de se lembrar, né, Natália, de como sim, foi a nossa adolescência, também nos torna mais empáticos para ouvir a para fala ouvir. que o adolescente tem a trazer, né? Para saber e tentar se colocar um pouco no lugar dele, das dificuldades, das lutas que ele tem enfrentado, das perdas que representa também o Sim. processo do isolamento, né? É. E Nós aí temos uma. o, a rotina. Com a Pode falar. tecnologia, né? Com a tecnologia, o adolescente ele é muito rápido, né? É tudo muito rápido, as emoções são muito rápidas, né? Hoje você posta um negócio, é muito legal, mas daqui a pouco você alcança
curtidas, aquilo ali já não é tão legal. Então a gente precisa também compreender esse universo que eles estão inseridos, né? Que eu acho que esse frisson, essa correria, muitas vezes é cansativa, até emocionalmente mesmo falando. Você me escuta? Tá. Você me escuta? Não, travou Tá, agora. tá, agora eu tô te escutando. Tá ouvindo mais ou menos. Tá me ouvindo? Sim, tô ouvindo, agora voltou. Tá. Pode. Você fez alguma pergunta que eu perdi? O que... Não, eu só queria ressaltar muito legal que escreveram que a adolescência é uma fase primordial da formação da identidade do ser e deve ser acolhida como uma visão diferente da que se prega na sociedade, que é justamente o que a gente está falando, né? Que a sociedade coloca muito o adolescente como o rebelde, o difícil, né? Como uma fase... E isso causa muito Sim. distanciamento. Eu lembro que no serviço social, muitas pessoas falavam, ai, não, você trabalha no socioeducativo, né? Eu lembro que muitas pessoas falavam, trabalhar com adolescente é muito difícil. Queira trabalhar com todo mundo, mas adolescente não. É, É muito difícil. Então ficava com aquele estigma de, que é um público porque justamente, complicadíssimo. e até contraditório, né, Natália, isso? Porque é justamente a adolescência que é a fase que a argumentação é a mais forte, né? Que a pessoa está construindo, se tornando cada vez mais pensante. E é contraditório o serviço social justamente ter essa dificuldade, sendo que a gente valoriza a argumentação, né? Valoriza o questionamento e não se submeter a uma condição, né, o status do que está posto. A gente valoriza isso, e que é importante justamente a gente questionar as relações, questionar como está se fazendo aquilo, até para um processo de autoconhecimento e de melhorar Sim. as relações que a gente está inserido, né? Sim, e o questionamento é bom, E é quando isso um que nos... adolescente se expressa dessa forma, desculpa, E pode falar. o questionamento é muito bom, né? Isso nos mantém vivos, né? A gente sempre se questionando, a gente sempre fazendo essa reflexão dos nossos valores, dos nossos conceitos, né? Eu acho que isso que o adolescente tem é muito bonito e que a gente precisa trazer até para a nossa fase adulta mesmo, esse questionar, né? Esse chacoalhão, essa paixão pela vida, né? As Tem dúvidas, muito. né? As dúvidas, né? Isso é A bonito da capacidade da gente, vida. exatamente, da gente duvidar, da gente se questionar, a gente entender que a gente não é perfeito, né? E que a gente não é completo, mas que a gente está em processo de construção e de transição sempre. E quando a gente pensa nisso dentro de um contexto familiar e a gente consegue enxergar o adolescente justamente vivendo esse processo e entendendo que a gente também vive esse processo, a gente consegue olhar para o outro com muito mais cuidado, com muito mais acolhimento, né? Porque a gente Sim. sabe que, assim como nós não somos perfeitos, ele que está naquela fase também de intenso, né, questionamento e tudo mais, ele também não é perfeito e não vai dar conta de suprir toda a expectativa que o pai ou a mãe vai Sim. ter sobre ele, né? Sim. Acho Eu que tenho é um falado cuidado, né? muito, eu tenho falado muito com os pais, né? Eu converso muito quando a gente tem esse atendimento. Porque o conselheiro tutelar, muitas vezes, ele atua como um conselheiro mesmo daquela família. Muitas vezes precisa de uma terceira pessoa, né? Olhando por aquela família. Às vezes o conflito é Mediando, tanto, né? às vezes o conflito é tanto que não se enxergam mais. Então precisa mesmo, esse trabalho do conselheiro de mediar, né? De ouvir os dados é muito importante. Por isso que é importante a denúncia, sabe, Nayara? Às vezes a gente tem às vezes a gente tem um problema de denunciar, mas às vezes uma denúncia você ajuda aquela família, porque aquela família muitas vezes está tão Porque existe um estigma, desesperada. né? Existe um estigma muito grande, né, Natália, em relação a isso. Da denúncia, ela ser um catalisador de prisão, ou como se fosse Isso, o pai ou a mãe receberem um processo de denúncia, significa que já poderiam perder a guarda de imediato, ou então que se quebrou, né? Todo o processo digamos assim, do sigilo familiar, né?
Mas sim, às vezes, simplesmente por ser inserido uma terceira pessoa nessa relação, é como se fosse, é como também um trabalho que exerce uma psicóloga num atendimento, né, clínico, que vai ali fazer talvez uma mediação e um processo de escuta mais qualificada, de escuta dentro de um espaço seguro, de diálogo, né? Que é um tratamento terapêutico, que é até o que a gente desenvolve muito na clínica. Mas o conselho tutelar tem uma função diferente, até porque quem exerce aí, no seu caso, é uma assistente social, mas nem sempre, né? E aí sim. ela vai exercer uma função diferente, né, nesse processo. Eu acho muito bom a gente deixar claro aqui que é importante. O Conselho Tutelar, ele não é um órgão repressor. Ele, por muito tempo, infelizmente, ele ficou com esse Sim. olhar. Ele não é uma polícia. A gente não é polícia. Eu não sou polícia, eu não tenho poder de Desmistificar, polícia. né, o conselho tutelar. Né? Muitas vezes a gente vê até Sim. brincadeira, né? Uhum. Eu vou chamar o conselho, mas não, nós somos, inclusive um dos papéis do Conselho Tutelar é preventivo. É prevenir, é educar, Sim. é diálogo. Esse é o papel do Conselho Antes Tutelar. que algo mais grave aconteça, né? Isso, porque infelizmente Sim. nós temos um hábito muito ruim no Brasil, que é só agir depois que aconteceu. Nós, como Conselho Sim. Tutelar, que atua com o colegiado, nós temos uma visão contrária, que nós temos que prevenir para que a bomba não estoure, né? A gente tem que dar Uhum. o remédio antes de que já está na fase final, né? Nós temos que tratar antes. Então, Já não tem mais remédio, né? Antes que não tenha mais que não remédio. tenha mais remédio, né? Então, a gente precisa ter essa visão que nós somos um órgão de apoio à família. O Conselho Tutelar ele não tem ele não tem nem esse poder de pegar e tirar a criança do poder familiar. Isso aí é juiz, é outra esfera. Nós, claro, fazemos parte desse sistema de garantia de direito, né? Mas é toda uma rede, né? Todo atores, né, dessa rede. Então, é muito importante que nós, como sociedade, também que a gente quebre, né, essa visão. Estão perguntando aqui Ó, como é aqui, o trabalho uma pergunta preventivo. aqui, exatamente, É, o, pode responder, a gente Natália. faz muito trabalho preventivo. Eu mesmo, antes de ter, né, tudo isso, a pandemia, eu estava fazendo muitos diálogos, muito trabalho com escolas. A gente estava iniciando um trabalho bem bacana com o Elefante Branco, com o coordenador Rodolfo, lá. Então, indo às escolas, conversando, fazendo rodas de conversa, né? A gente tem para esse ano, se Deus quiser, tomara que a gente ainda consiga fazer, a gente tem um projeto de fazer um trabalho com a Tele Brasília, né? Um trabalho também de diálogo, de educação, educativo. Então, é assim que a gente atua. Né? E eu acho que também é um trabalho preventivo, que quando um pai chega para a gente, Inclusive, uma aqui, a família. escola, né, Natália? Só para complementar. A escola, ela é um parceiro importante do Conselho Tutelar, né? Muitíssimo. Assim como a comunidade, que é o que você mencionou, de que você tem denúncias, às vezes, do Conselho, dos vizinhos, denúncias, às vezes, da escola, mas não somente. Você pode trabalhar também com a escola, como você está falando preventivamente, antes que haja uma denúncia, né? Sim. Uma coisa legal também de se falar, a gente participa muito do Conselho de Segurança Comunitária, que, que é a comunidade, né, atuando, trabalhando junto com a polícia para deixar a sua comunidade mais segura. Então, a gente participa muito desse conselho daqui da Asa Sul. Toda a região administrativa tem um. A gente participa Sim. muito desses conselhos, tentando conversar, mostrar à comunidade que nós estamos presentes, que como a gente atua, porque muitas vezes as pessoas nem sabem, né, como um conselho tutelar atua. Então, onde a gente pode ter acesso de diálogo com a comunidade, a gente tenta fazer essa parceria. Mas a escola, como as pessoas estão falando, realmente, a escola, assim, é sensacional, sabe? Esse trabalho que a gente tem com a escola, muitas denúncias, principalmente casos de violência sexual, a gente
consegue atuar por conta da escola, né? Da parceria com a escola, com os coordenadores. Voltando aqui para a questão mesmo novamente do conflito, né, familiar, Natália. Sobre a questão também que eu acho que é legal falar, que você até conversou comigo antes, sobre as memórias, né? E de como isso também aproxima, né? Sim, tem um A exemplo relação. tem um exemplo de uma adolescente que ela sempre fugia de casa, sabe? Ela ficava 2 dias, um dia ia para casa de amigo, ela não tinha o conflito, o embate, conflito físico, mas ela tinha muito conflito de ideias com a mãe, né? E aí, nessa quarentena, também porque o adolescente é imaturo, né? Não estava compreendendo muito bem, queria sair. E a mãe, claro, tendo a responsabilidade, né, a guarda, o zelo por essa adolescente, ela começou a prender a menina, fechava mesmo a porta, guardava a chave e virou uma confusão no início. E aí ela aderiu, todo um Sim. processo de psicólogo online, né? Isso ajudou muito elas. O psicólogo também, gente, é muito importante falar. Eu acho que assim, a escola e o psicólogo também são os dois parceiraços nossos, sabe? A gente sempre estamos encaminhando, né, para profissionais da psicologia, até mesmo para faculdades, né? Para estar nos apoiando. Porque esse trabalho Acompanhamento terapêutico mesmo, né, porque esse Natália? trabalho com o psicólogo é muito importante, porque a gente fica em diálogo com o psicólogo, né? Podemos também ver se tem alguma visão de direito que por acaso não ficou evidente, né? Que isso é o psicólogo que vai ter essa competência para analisar, né? Então, nesse caso, com essa menina, e aí eu fui conversando, dialogando com essa mãe para tentar trazer essa harmonia de novo para o lar, porque é muito difícil, né? Ficarem duas pessoas dentro de casa, né? Se estapeando, se agredindo verbalmente. Eu falei para ela, eu falei, olha, tenta ver vocês duas, o que vocês gostam de fazer. Tenta, alguma coisa vai ter em comum, né? E ela falou, eu gosto de assistir filme, enfim, esses, né, Netflix e tal. E aí a mãe contratou um serviço desses de aluguel, de vídeo, só que de novela. E eu achei interessante Uhum. acessar as novelas antigas. E Algo em aí, comum entre elas, né? isso. Aí foi legal, porque aí a mãe também vinha e falar, essa novela é do meu tempo. Era assim, era assado. E isso Uhum. elas começaram a passar o tempo, porque a novela realmente é instigante, né? Você sempre fica com vontade de saber, né, aquilo. Então, aquilo começou a unir elas. E aí eu achei interessante esse método da mãe, que foi resgatar essa memória, de trazer, quando eu assisti a novela, eu tinha tantos anos, a minha mãe era assim, a minha mãe era assado. E, porque a gente tinha muito isso antigamente, né, de olhar fotografia, e a mãe sempre relatar, essa casa era assim, era assado. E aí eu achei legal para você ver que é um exercício, né? É um exercício, você é, De convívio, né? é você deixar fluir. Isso foi ideia da mãe. Ela viu lá um aplicativo. Eu acho que agora travou um pouquinho. E uma Voltou? abertura também para o diálogo, né, Natália? É uma Sim, abertura legal para o diálogo também entre elas, que pode ser um assunto ali submerso na novela, mas disso você abre espaço, às vezes, para falar sobre outras coisas que vão entrar mais a fundo num processo mesmo de sentimento, de como cada uma está, de como cada uma se vê dentro daquela relação entre elas, né? sim. Melhorando a comunicação entre as duas. Sim, e algo, Sim. sabe, que eu tenho tentado conversar muito com os pais conheça os seus filhos, conheça, né? Porque uma pergunta que eu sempre faço, tanto para o pai quanto para o adolescente, é assim, quem é você? O que você gosta de fazer, né? O que o seu filho gosta de fazer? E muitas vezes a gente vê que o pai fica um pouco assim, gosta de olhar as coisas dele lá na internet e tal, mas o que é? O que são essas coisas?
né? Então, eu acho que essa quarentena também vem para isso. Vamos se conhecer. Eu acho que a gente tem que fazer um movimento mesmo de se conhecer, Sabe, a porque gente parece gosta, né? parece que a gente tava, é um monte de desconhecido dentro de casa, né? Parece que é uma coisa meio Big Brother, um monte de desconhecido dentro de casa, e aí a gente vai ter que fazer um movimento mesmo de se conhecer, de oi, eu sou fulano, eu gosto disso, né? E isso não E é feio, acaba que, não. Porque muitas vezes e o pai acaba que acha nesse que é processo, né, errado. Natália, os pais são muito. Tá ouvindo? Sim, sim, tô Oi. ouvindo. Então, os pais são intensamente responsáveis nesse processo, assim, porque muitas vezes isso não vai conseguir partir da criança, do adolescente, porque eles são dentro dessa relação o elo um pouco mais imaturo, um pouco mais frágil, né? Que muitas vezes constrói nos pais uma relação de, justamente pelo processo da hierarquia que se constrói às vezes na relação, de distanciar, entender sempre o pai e a mãe se colocando num lugar de mais decisão Sim, e por conta disso às vezes mais hierárquico, ele não conseguia às vezes se aproximar porque é isso, é a minha referência e aquilo ali é o certo e eu sou tão inferior a isso que às vezes eu não consigo nem me aproximar justamente nesse processo. Então chega o pai e a mãe nesse momento justamente de se igualar, digamos assim, né? De é, sair desse lugar que às vezes é construído, de hierarquia e de ausência de vulnerabilidade, né? Até a comunicação não violenta, ela fala muito disso também. Quando a gente se abre na relação para se expor para o filho, talvez já que está falando de contexto familiar, quando o pai e a mãe abrem se expondo, se colocando até como vulnerável, e falando da sua história, e falando das suas fragilidades, falando das suas dificuldades, ele desce desse pedestal e aí a criança ou adolescente, ele consegue até interagir melhor. Porque aí ele pensa, não, então não é aquele sujeito perfeito que não erra, que está lá em cima. Na verdade, é uma pessoa que nem eu, que também vai errar várias vezes, que vai tentar acertar e vai errar várias vezes, assim como o adolescente. E quando se faz esse exercício de descer e de se mostrar vulnerável, que é difícil, porque a gente tem muito. dificuldade constantemente de falar das nossas fragilidades, dos nossos medos, das nossas lutas, de como tá difícil o dia, aí às vezes o adolescente não te entende. E se você se expõe, se mostra, ele vai conseguir muitas vezes se expor também. E aí você consegue se aprofundar no conhecimento, na intimidade, na convivência, né? Sim, é muito importante isso que você trouxe, porque a gente vê mesmo, né, esse movimento dos pais, porque também é muito a memória que eles têm, né? Eles foram educados assim, Sim. com essa autoridade, então você não fala, você só obedece, eu te dou tudo e você só obedece, né? Mas eu acho Uhum. que foi tanto você nessa educação, né? E eu acho que está na hora da gente tentar algo novo, né? Está na hora da gente tentar uma comunicação não violenta, como mesmo você trouxe, né? Tendo um cuidado com as palavras, né? Entendendo o adolescente, a criança, como um sujeito de direito, como um sujeito que tem vontade, que tem o que contribuir, né? A criança, o adolescente, eles têm o que Uhum. contribuir conosco, né? A gente precisa ouvi-los, né? Podemos aprender constantemente, né? Constantemente, Com o né? outro. Eles têm muito a nos dizer, inclusive. Então, é muito importante. Por isso que eu acho que é muito legal a gente fazer esse trabalho de acompanhamento familiar, né? Sempre tendo o cuidado para que os direitos humanos, né, de sejam respeitados. Trabalho em conjunto com o psicólogo, né? Tendo essa abordagem terapêutica, né? Com profissionais, né? Que consigam trabalhar isso. Porque
É muita coisa, né? É muita coisa trabalhada, são memórias. Por isso que o trabalho Com do certeza. conselheiro, Eu queria até. ele é tão. Por isso que o trabalho do conselheiro, ele é tão. Ele é complexo, né? Porque você lida com pessoas, com seres humanos, com histórias, cada um de um jeito, cada um, né, veio de uma origem, né? Então, assim, é desafiador. É desafiador, né? Sim. Esse processo todo. Até queria abrir agora, gente, inclusive, na verdade já está aberto, né? Para quem quiser fazer perguntas, a gente tem aqui disponível, inclusive, as psicólogas da clínica, a Luana, a Michele também está presente, a Vanesca, e elas também estão à disposição também para irem respondendo as perguntas que se forem fazendo, tá? Durante Tá. a live. Ah, legal. E da mesma forma, estamos abertas também para quem quiser Sim. fazer alguma pergunta relacionada ao tema. Ou não, né? Sei lá, vai que alguém está com outras questões e quer trazer. Aham. Mas as psicólogas, de qualquer forma, estão aí disponíveis para responder. Eu queria aproveitar agora, então, Natália, para falar um pouquinho sobre a comunicação não violenta, Uhum. tá? Tá. Tem mais alguma coisa? Ah, depois você podia até trazer, no processo que eu vou falando aqui, outro exemplo, assim, né? De outra situação que vocês experienciaram lá no Conselho Tutelar. Só te Bom, falar, só te falando de trazer, comunicação. Nayara, Sim, só trazer algo importante, que quando você sim. fala de comunicação não violenta, esse tema é tão importante que isso, a gente teve uma aula dentro do nosso curso de formação para conselheiros com essa temática. Então, é algo que realmente nós, conselheiros, já estamos tendo que estudar, né, nos ambientar. Legal, é isso. Eu acho que a comunicação não violenta, ela é um assunto que todos deviam entender um pouquinho, sabe? Uhum. Porque eu até, assim, falar um pouquinho sobre a comunicação não violenta, para mim, é até interessante porque eu fiquei me questionando assim, tá, mas será que eu tenho até capacidade para falar sobre isso? E aí eu entendi também que até como é o meu lugar de fala, sabe? É um exercício que eu preciso para a vida. Então, por isso eu busco, por isso eu estudo. Então, eu acho que mesmo que eu não consiga fazer isso diariamente, até desmistificando isso, assim, Aham. eu não consigo, mas eu busco, eu estudo a respeito, assim, né? Então, a comunicação não violenta, ela vem lá nos Estados Unidos, de uma linha do Carl Rogers de pesquisa, que teve um outro pesquisador que começou a estudar com ele, que é o Marshall Rosenberg, e ele surgiu assim com esse conceito assim. E aí dentro dessa linha já tem vários autores que falam bastante sobre isso e autoras também. Até a Brené Brown, que é uma outra também que fala bastante sobre isso, e ela fala bastante sobre vulnerabilidade. Ela tem um livro sobre a coragem de ser imperfeito, que é muito legal, assim. E até respondendo a Fátima um pouquinho, existe sim uma técnica, Fátima, ela é uma técnica que é mais para a gente se lembrar, né, de como, qual é o passo a passo talvez que a gente pode ter, mas que ela é muito difícil às vezes a gente ficar lembrando disso na hora do conflito, né? Mas é justamente o exercício que faz com que a gente consiga avançar nessa linha. Então, falando um pouco sobre a comunicação não violenta, ela pode existir em qualquer contexto em que há conflito. E conflitos sempre existiram e sempre irão existir, né? A gente, por natureza, a gente vai estar sempre entrando em conflito porque existem discordâncias de assuntos e de ideias e de convivência. Então, a gente vai estar sempre vivenciando isso. Não há como cancelar os conflitos, mas há como a gente amenizar eles, né? Uhum. Ou chegar a soluções mais rápidas, talvez. Aí, dentro da comunicação não violenta, traz muito um processo de autoobservação. Antes da gente falar sobre a relação, antes da gente falar sobre o conflito, antes da gente falar sobre o outro, ela fala muito sobre se conhecer. De você, quando você se observa, quando você se olha, quando você tem um processo de autocuidado, você tem muito mais capacidade de enxergar o outro. Então, quando a gente fala de comunicação não violenta, a gente fala também de perceber os nossos sentimentos,
entender as nossas necessidades, sabe? Aham. E aí, o autoconhecimento, ele vai muito da diária, da rotina, da gente se questionar de como a gente tá, de como a gente se sente naquele dia, do que a gente está precisando dentro da gente, que não está sendo atendido às vezes, e que a gente, às vezes, está cobrando do outro, sendo que é Uhum. algo que a gente que não está bem, sabe? Sim. E até o pai presente falou aí de empatia, e a empatia é empatia com o outro e empatia com a gente mesmo, né? Empatia com você, com as suas perdas, com os seus lutos. Então, ela primeiro parte desse olhar, sabe? Sobre si. Depois que a gente consegue entender esse processo, que a gente começa a trazer para o outro como a gente está. E aí a gente se expõe, que é a questão da vulnerabilidade, que é a questão da gente dizer, eu não estou bem hoje, eu hoje estou cansada, hoje eu cheguei, o meu dia foi difícil. E aí, quando você está disposto a falar isso para os seus filhos, quando você está disposto a se mostrar dessa forma, eles vão entender muito mais, às vezes, que é um momento que não é o momento certo para talvez pedir aquela bicicleta. Talvez não é o momento certo de entrar numa questão em relação à louça que não foi lavada, né? Então, quando Uhum. você se coloca dessa forma, o filho consegue te entender muito melhor. E aí vem o processo de como você se expôs e se colocou e se mostrou, o outro consegue também te ver, e aí você também tem a abertura para ouvir. Que aí a gente fala do espaço, né? Quando você tá bem com você mesmo, nesse sentido, você tem espaço para receber do outro, tem espaço dentro de você para ouvir o outro, né? E aí, depois desse processo que você consegue ouvir o outro, vem a escuta ativa, a escuta empática. E dentro da escuta empática e da escuta ativa, é de você se esvaziar dos seus julgamentos, de você se esvaziar das suas acusações, das suas avaliações, do que o outro está dizendo, e você ouvir inteiramente, estar presente na fala do outro, sabe? Então, é do adolescente que senta na sua frente e começa às vezes a falar alguma coisa, que você está tão ligado ali no seu celular, que você passa, nem escuta. E aí ele desiste de falar. E às vezes alguém que ele pensaria que seria recorrer a você quando, né, quando uma dificuldade surgir, ele vai recorrer a outra pessoa. Porque é a outra pessoa que vai escutar, talvez. E aí que vem a escutativa. Eu acho que dentro do Conselho Tutelar, vocês falam bastante sobre isso também, né, Natália? De Sim, escuta, da escuta qualificada, né? é, sim. Sim, é, É é, um, é fundamental para o nosso é um trabalho, né? exercício, né? É fundamental. A gente precisa Sim. escutar, né? Escutar todos os lados e escutar com qualidade, né? Com empatia, né? Isso é um trabalho Uhum. do conselheiro mesmo, né? Ele precisa ter. E eu achei interessante você falar Também. a questão de esvaziar, né? Dos nossos julgamentos, do nosso, né? Olhar, né? Porque o trabalho do conselheiro, se ele for olhar com o julgamento dele, com o olhar dele, né, a vivência que ele tem, que encaixar a realidade, né, naquele caso, naquela família, não vai dar certo, né? Então, é realmente esse exercício da gente Uhum. se esvaziar, né, e Com compreender, certeza, né? Para né? não carregar a sua história e jogar, às vezes, e replicar a sua história na É, vida do outro, né? E achar que como deu certo de um jeito para você, vai dar certo para o outro é. também, né? Porque senão aí vira um punitivismo, né? Aí assim, essa família é desse jeito porque essa mãe é assim, assado, né? E esse não é o trabalho, né? É o nosso papel, ficar apontando, né? Então precisa Sim. mesmo ter essa empatia. É um exercício, não é fácil. É um exercício Difícil mesmo, assim, mesmo, né? diariamente, que E às vezes é difícil. é difícil pra gente. No processo da profissão é difícil, dentro de casa também vai ser. Ninguém está dizendo aqui que vai ser fácil, né? Dentro de casa, um pai, uma mãe conseguir estar disposto a ouvir inteiramente, estar presente naquela fala, né? Se conectar intensamente ao que o adolescente está dizendo, ou
esposo, né? Qualquer coisa, qualquer pessoa que está junto ali com você. E aí, estar presente na fala, né? A comunicação não violenta, inclusive, ela casa muito bem com o conceito também que está bastante sendo disseminado aí, do mindfulness, né? Que é a plena atenção, que é de você fazer e se colocar na sua vida estando presente em tudo que você faz. E é difícil isso, né? Porque muitas vezes a gente está lá no banho, a gente ao invés de estar pensando na água que está caindo no corpo, sentindo isso, vivendo isso, se conectando com você mesmo naquele momento, você está lá com a cabeça lá no arroz que você vai fazer depois, e vice-versa, Aham. assim, né? E isso, da mesma forma, dentro de uma comunicação com um adolescente, né? Você tá lá ouvindo, aí ele tá falando no assunto que, óbvio, às vezes para você não é nada interessante, do videogame e tal, que ele tem uma manha tal, e você não tá interessado, às vezes, naquilo, mas se você tá querendo se comunicar e se conectar, você vai precisar parar e, às vezes, até se aprofundar nesse conteúdo, para você conseguir ter uma comunicação empática com ele e uma escuta ativa, né? Sim. Acho que a Fátima falou que comunicação não violenta no Brasil e Brasília. Acho que eu perdi alguma coisa que ela falou. Quais as referências? Ah, sim. Fátima, eu vou te falar que existem várias pessoas atuando nessa linha. Eu não vou te dar, eu não vou saber nesse momento te dizer uma referência, mas depois eu posso te mandar alguma coisa. Eu conheço a Núbia, que foi com quem eu fiz o curso de comunicação não violenta, que ela dá curso nessa linha para o GDF, que eu sou servidora também, mas existem vários institutos. Se você quiser pesquisar aí depois, CNV Brasil, Brasília, Instituto Comunicação Não Violenta, existem várias pessoas que falam sobre esse assunto no Brasil, tá? Depois, até no final da live, eu vou colocar aí algumas dicas e também de conteúdos, de referências, e também depois a gente vai colocar um post na Clifops sobre referências de comunicação não Ah, violenta e legal, referências também de materiais para a gente falar. Acho que a legal. gente tem que até avançar um pouquinho, porque temos ainda outro tema para falar, né? É, Mas só para fechar a questão da comunicação não violenta, também, depois dessa questão assim da escuta, é importante a gente também, quando a gente falar e a gente estiver numa comunicação, a gente lembrar de ter a conferência. O que é a conferência? É o check-out que fala na comunicação não violenta. De você perguntar para o outro se aquilo que você está dizendo se está chegando da forma como você disse. Ou então, do outro que está te dizendo, por exemplo, você escuta do seu filho, que saco essa cadeira, vocês não compram uma cadeira decente, que droga esse lugar que eu estou morando. aham. Você fazer uma conferência é você dizer assim, você tá cansado de toda vez sentar, talvez, nessa cadeira e ela ficar rangendo, e aí, às vezes, você não conseguir se colocar direito no lugar? É isso que você está querendo me dizer? Quer dizer, você pegou uma fala que, às vezes, foi super agressiva, e quando você faz a conferência, Transforma. você faz uma releitura do que está dizendo, que a pessoa está dizendo, você está tentando, na verdade, resgatar o sentimento que ela teve, sabe? De onde está vindo, talvez, aquele rompante. E não simplesmente sentir isso como uma acusação, como um julgamento para você mesma, do tipo, nossa, ela está reclamando da cadeira que eu comprei, eu paguei e ela está aqui só criando caso, né? Uhum. E isso é entrar num embate, isso é entrar num É, conflito que talvez poderia ter sido resolvido por uma conferência do se sentimento fechar, do né? outro. Recebe aquilo e se Uhum. fecha e né? E não dá E oportunidade explode, né? de. É, realmente acontece Exatamente. muito. Né? E mais por fim, assim, também, além dessa questão toda, a gente entender que quando não tá bom e quando a gente não vai dar conta de se comunicar, às vezes é se recolher, às vezes é falar, poxa, eu não dou conta agora, vamos parar, depois a gente conversa, eu preciso respirar, Sim. não tá bom pra mim? E aí se afasta. E aí, depois você retoma. Não tem problema você retomar depois. O importante é você se entender e perceber que daquela hora não vai dar mais e pedir esse espaço, esse tempo, que aí o outro pode te dar. E aí você não vai virar uma crise, né, naquele É, momento. Agora vamos seguir, Natália, para vamos. o tema
do Maio Laranja. Queria que você falasse um pouquinho O Maio Laranja é um mês, né, sobre. que a gente dedica ao combate, né, ao enfrentamento do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes, né? Essa data a data mesmo é dia 18 de maio, né? Mas a gente dedica esse mês inteiro para falar dessa questão que é muito séria, Nayara, né, no Brasil. Infelizmente, nós temos dados horríveis, né, no Brasil dessa questão. Nós ocupamos o segundo ranking, né, de um país violento para crianças e adolescentes, né? Eu tenho alguns dados aqui. Nós somos o quarto país em casamento infantil. A cada hora, meninas de até 13 anos são estupradas no Brasil. Né? Nós temos uma cultura, infelizmente, do estupro, né? A cultura da novinha, né? Que é horrível, que tem maltratado muito as nossas meninas e meninos, né? Porque nós temos também um dado de muitos meninos que são violentados, que são abusados, e há uma dificuldade até da gente captar essas denúncias, porque muitas vezes até o preconceito, né? Não vai denunciar, um menino foi abusado, né? Então a gente precisa falar. Um slogan da campanha que eu acho muito importante que a gente fale é que esquecer é permitir, lembrar é combater. Então, por isso que é importante, né, a gente falar nesses espaços, falar sobre essa realidade. No Brasil, no Distrito Federal, 4 casos de violência sexual são registrados por dia, sendo crianças e adolescentes as maiores vítimas, né? 73% dos casos registrados são de crianças e adolescentes. E aí eu acho também importante, como a gente está falando de família, altíssimo, né? Em 2019, pelo Disque 100, que é o Disque de Direitos Humanos, foram registradas 16.216 denúncias. Disso, 17.093 foram de violência sexual de crianças e adolescentes. Né? Isso só pelo Disque 100, o que foi 22%, denunciado. 22%. O que foi denunciado, porque, infelizmente, a violência sexual contra crianças e adolescentes é algo que está em todas as camadas sociais. Ela acontece tanto na classe mais baixa, mas ela também acontece nas classes médias altas, na classe alta, né? Então, que a gente precisa combater esse mal. Precisamos falar, precisamos enfrentar esse mal. E como a gente tem falado de família, é muito importante que as famílias conversem com os seus filhos, né? Não só o pai e a mãe, mas os tios, os primos, qualquer pessoa que tenha contato com criança e adolescente, precisamos conversar com eles sobre esse assunto. Lá dentro da linguagem que eles compreendem, né, da forma que eles vão conseguir acessar, mas a gente precisa falar sobre isso. Né? Inclusive, eu acho, sabe, Nayara, que as famílias elas precisam... do fato Sim? Eu ia falar da questão de justamente as maiores incidências de casos de exploração e abuso sexual serem dentro da família, né? Sim. Não é na rua, não é em quem pega tá passando, né? É dentro de casa. E o toque, né? A violência sexual é muito difícil até da criança, adolescente compreender, porque o toque, o abraço, o beijo, ele não dói de início, né? Aquilo vai ficando maior. Repercutir depois, né? Isso. De outras formas de entendimento, né? Por isso que a gente precisa falar, sabe? Eu acho uma coisa interessante também é que a gente fale que as famílias precisam abordar essas questões sociais com os jovens, com as crianças, né? A família precisa ser esse local também educativo, né? Principalmente com o adolescente que está percepção de mundo, né? Uma coisa que é interessante que eu vi antes de ter a pandemia, a gente estava recebendo no conselho muitas denúncias de casos de intolerância na internet entre jovens.
As escolas até nos acionavam, a gente estava até fazendo um trabalho no Elefante Branco, porque no Elefante Branco estava tendo muito caso de racismo na internet, naqueles aplicativos de conversa, entendeu? Então, é importante que a família aborde esses assuntos, né? A questão da desigualdade social, a questão da desigualdade de gênero, né? A adolescente, ela precisa... Masculinidade tóxica, né? A masculinidade Natália, tóxica, né? O adolescente, ele precisa saber estar educado por essa família, que é um ambiente de amor, de compaixão, né? De acolhimento, que vai ter essa paciência de falar para ele. Uma adolescente, ela precisa saber o que é um relacionamento abusivo. Infelizmente, nós também temos um país muito violento contra a mulher, né? Muitas vezes essa mulher está inserida dentro de um relacionamento abusivo e ela nem compreende aquilo, né? Depois de muito tempo que ela vai falar, nossa, isso aqui não está certo. Então, vamos dialogar. Eu acho que o diálogo, ele salva. Ele salva. O diálogo e o afeto nos salva. Com certeza. E, assim, essa questão até da educação sexual, da orientação, da informação, como a Luana falou, e a Fátima que falou também do livro, tem muitos materiais que existem por aí disponíveis para orientar os pais a saber como falar sobre o assunto, porque a partir do momento que aquele adolescente, aquela adolescente está informada, entendendo do que se trata o toque que não é legal, o toque que é aceitável, quando ela tem que chamar alguém, a quem ela deve chamar, e quando você fala sobre isso com ela, ela sabe que é a você que ela vai recorrer. E tem a ver até um pouco do que a gente falou antes, da questão do sentimento, de como quando você tem o diálogo, né? Quando você se abre, ela vai recorrer a você para pedir ajuda, né? E quando você fala no assunto, você atinge esse lugar, né? Com a criança. Sabe um exercício, aí, Nayara? até, Natália, podia falar um pouquinho, que está encerrando lá, Nayara, do funcionamento do Conselho Tutelar. Oi, desculpa. Deixa eu só trazer isso que você falou, né? Sobre, muitas vezes, uma temática para o pai, né? Assim, amiga minha uma vez me ensinou um exercício que ela faz com o filho dela, inclusive ela está até aqui na live, a Letícia Brandão. Ela é mãe de um menino. E eu achei muito interessante o exercício que ela fazia com o filho dela quando ele era criança. Ela fazia cosquinha nele e deixava ele rir, até ele pedir para parar. Quando ele pedia para parar, ela parava imediatamente. Aí ela virava para ele e falava assim: eu parei porque você pediu. Sempre que alguém pedir para você parar, você tem que parar. Você não pode ir além do que a pessoa queira. E aí, eu tenho uma filha de 3 anos, às vezes eu faço exercício e sempre falo com ela: ninguém pode ir além do que você queira. A partir daí, esse toque já não é saudável. Isso já não é bom. Se te incomoda, já não é bom. Sim. É um exercício que parece bobo, mas que traz uma reflexão e isso fica na mente, né? Eu acho que talvez... O tempo já está acabando, Natália. Sim. Eu queria pedir para você falar um pouco sobre os canais de denúncia, né? A questão do Disque 100 e tudo mais, e também dentro do próprio Conselho Tutelar, como isso chega e tal. Nós temos o canal de denúncia mais conhecido, que é o Disque 100, né? Que ele é o Disque de Direitos Humanos. Mas aqui no Distrito Federal, nós temos o CISDECA, que eu vou pegar uma cola aqui porque eu não tenho de cor, que é a Coordenação de Denúncia de Violação dos Direitos da Criança e do Adolescente. No meu perfil tem com o telefone, mas eu vou deixar aqui rapidinho, 3213-0657, o telefone, e tem o endereço de e-mail, que é cisdeca@sejus.df.gov.br. Né? Nessa central, você pode fazer a denúncia anonimamente e eles fazem um filtro, né, para qual território deve ser encaminhado a denúncia, né? Porque cada região administrativa tem um conselho tutelar competente. Sim. E aí, dentro do Disque 100, quando isso chega, a denúncia é sempre feita de forma anônima, ninguém precisa se identificar, né? E aí essa denúncia chega para você. Temos 30 segundos, Natália. Sim, Nayara, muito obrigada. Queria agradecer.
sua participação. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Estou à disposição, viu? Sim, pois é. E a clínica também, com os profissionais, as psicólogas que estão Sim. disponíveis para atendimento, para mediar, para ajudar as famílias. E é isso.